Bom dia. Hoje vamos retomar e continuar a nossa aula sobre a estética hegeliana, lembrando que na aula anterior eu coloquei os principais tópicos no quadro e hoje então nós vamos retomá-los a partir das explicações da professora Catherine, das páginas 38 a 48, e depois nós vamos passar ao estudo do texto na obra do Hegel, que chama-se Cursos de Estética. Essa versão que nós vamos usar não é a melhor tradução, mas eu não consegui depois, eu pedi ajuda e não foi possível nós trazermos só um extrato, só as primeiras páginas da obra do Hegel, da edição da Universidade de Brasília, traduzida pelo Verne, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, vocês podem baixar depois o PDF, e esse aqui fica só para que nós tenhamos uma leitura possível, para que fique bem claro que aquelas características, né, aqueles estudos que nós estamos fazendo, eles estão bastante claros, bastante pertinentes, bastante emparelhados, né, ou próximos do pensamento do Hegel. Então, Hegel nasceu no Império Prussiano, na cidade de Stuttgart, em 1770, e ele faleceu em 1831, em Berlim, onde ele trabalhava. Então, vocês podem ver que ele não era nem muito velho, né? Ele faleceu com 61 anos. Segundo, então, a professora Catherine, a estética hegeliana, ela se caracteriza pela concepção de arte, né, como um fenômeno histórico onde participa o espírito. Então, para nós que estamos estudando estética, desde as suas bases lá na Grécia Antiga, nós podemos ver que Hegel faz um estreitamento da concepção de estética. Ele concebe a estética como só pertencente ao domínio da arte. E a pergunta é, por que ele faz isso? Bom, ele faz isso porque ele retorna uma concepção metafísica de estética, por um lado, e por outro, porque a estética para ele tem que ser algo que o espírito participa, no qual o espírito humano participa. Ou seja, ele se afasta daquele conceito grego de sensibilidade, de sentidos, e ele volta para uma concepção agora não mais centrada no objeto, mas sim centrada na parte abstrata, na parte intelectual do espírito humano. Então, dessa forma, a professora pode dizer que a estética hegeliana ela tem um telos. Qual é esse telos? Qual é essa finalidade? É efetuar a ideia de liberdade, ou seja, é permitir que o espírito humano atinja o máximo possível, né, que é o espírito absoluto, onde a liberdade se dá, ela acontece, ela se efetiva, esse é o termo hegeliano, na ideia de liberdade. Então, nesse sentido, a beleza para o Hegel, ela tem um sentido ético e cognitivo. Tá? E aqui só um parênteses, vocês podem ver que é bastante oposta à concepção de Kant que nós acabamos de ver. Então, Hegel e Kant têm uma grande diferença, porque Kant valoriza o belo na natureza, o belo natural, e Hegel não. Hegel abandona todo o belo natural, como nós vamos ver no texto, e valoriza simplesmente o belo artístico. E por que ele faz isso? Porque para ele a beleza está diretamente conectada com o espírito humano. Então a beleza é aquilo que o espírito humano produz. Mas nós vamos ver como Hegel expõe isso, e aí vai ficar bem mais claro para que nós compreendamos. Então, para ele, a beleza na arte tem dois momentos: o momento da representação de algo e o momento da apresentação deste algo. Né? O Vorstellung e o Darstellung. Eu estou usando os termos em alemão porque a professora Catherine utiliza, e aí depois vocês vão poder, então, se encontrar com mais facilidade no texto. Mais uma vez, o belo na arte, para o Hegel, ele se encontra no objeto particular, contingente e sensível. Isso porque, né? Porque esse objeto faz a mediação entre a coisa sensível e o espírito, né? E o ato do espírito humano. Então, é nesse movimento do espírito que a arte, enquanto conceito, auxilia
na progressão do espírito em busca do espírito absoluto. E aqui nós vamos fazer um outro pequeno parênteses, né? E vocês vão ver assim que eu uso três nomenclaturas, né? Eu uso conceito, consciência, né? E eu uso espírito, conceito, consciência, espírito, e eu não faço uma diferenciação. A diferenciação Hegel faz nas obras dele. Por exemplo, o conceito de consciência está na Fenomenologia do Espírito, mas é a obra que mais aparece. Já enquanto que o conceito de conceito, né, o termo conceito aparece mais na ciência da lógica, mas é o mesmo espírito averiguado ou exposto ou pensado em suas diversas facetas, em suas diversas dimensões. Tá? Então, retomando para ver se fica bem claro. Para Hegel, a arte ela tem um papel, uma tarefa, tá, a cumprir no caminho desse espírito, no caminho dessa consciência, para se tornar o máximo que ela consegue, o máximo que é possível, que é o espírito absoluto. Então, até um percurso, até um período, até um momento dessa ascensão, desse trabalho do conceito, né, dessa dialética da consciência rumo ao espírito absoluto, a arte tem um papel. Tá? E aí, depois que a arte ela cumpre o seu papel na transformação da consciência em consciência de si, ou seja, de uma consciência mais apurada, mais aperfeiçoada, ela deixa de ter a arte deixa de ter um papel, né, ter uma função, e aí passa a religião ter uma função, e depois a filosofia ter uma função, e aí se chega ao espírito absoluto. Tá? E aí Hegel entende que quando a arte chega nesse momento onde ela não tem mais um papel essencial na busca, ou na dialética da consciência no seu caminho, no seu percurso para o espírito absoluto, ele acredita que é o fim da arte. É o fim da arte enquanto essa função para o espírito, mas a arte em si, né, as manifestações artísticas, a elaboração da arte, a observação da arte, enfim, isso não tem fim. O que tem fim é essa arte enquanto como auxiliadora, com uma tarefa no movimento dialético para a busca do espírito absoluto. E vocês veem assim que eu repito muito porque o próprio autor repete muito e porque é o ponto central, né, do seu pensamento, especialmente quando se fala da consciência rumo ao espírito absoluto ou o conceito rumo ao conceito absoluto. E é interessante porque nessa obra estética, Hegel não fala dos movimentos dialéticos, mas, de certa forma, a dialética está presente nas três fases da arte que eu vou mostrar em seguida. Tá? Então, continuando, né? Hegel desconsiderou o belo natural, valorizando o belo artístico, porque o belo artístico está perpassado pelo espírito. Isso vocês não podem esquecer. Tá? Bom, então, nesse percurso do espírito, ou da consciência, ou do conceito, Hegel entende três momentos. Tá? Fases, momentos ou figuras. Né? Os três são a arte simbólica, a arte clássica e a arte romântica. E é interessante vocês observarem que não é difícil de distingui-lo, e embora não haja necessidade de decorar, não é preciso nenhum esforço para se lembrar que na arte simbólica o espírito ainda, ou a consciência não está desenvolvida o suficiente. Então ela precisa de materialidade, ela precisa tocar, ela precisa de algo tangível, de algo visível, de algo audível, para que o espírito possa ser percebido. Então, esse período chama-se de arte simbólica, né? Eu coloquei só um pequeno conceito, né? Um pequeno conceito onde diz que o conceito necessita da materialidade, e os dois exemplos maiores, ou que o Hegel mais usa, é a pedra, na arquitetura, né? Tem a necessidade de se ver grandes catedrais e etc., ou na escultura, né? Onde ainda as figuras são um tanto quanto misto de animal com homem ou de monstros, etc. Já num segundo momento, a arte clássica, né,
Já há mediações entre o substrato material, né, entre a materialidade, entre a coisa e o espírito. E aí, então, para Hegel, é o início do aparecimento da liberdade e da autonomia do espírito, e aí a eleição de Hegel com relação ao exemplo é o herói trágico. Aí vocês veem que nós retornamos a nossos estudos anteriores, e eu disse para vocês, se nós entendermos esse momento, nós vamos entender outros períodos que vêm posteriormente. Esse herói trágico é o herói das tragédias do Sófocles, por exemplo. O terceiro período é o período romântico, tá? Que é aquele que Hegel está vivenciando, onde, para Hegel, o espírito adquiriu autonomia, não havendo mais necessidade da materialidade, ou seja, o próprio espírito não precisa mais ver, sentir, né, as coisas no mundo externo, ele consegue elaborá-la apenas em seu espírito, em sua mente. Né? Bom, então é nesse momento que nós temos o chamado fim da arte, porque não há mais necessidade, a arte não tem mais uma função nessa caminhada do espírito. Tá? Eu coloquei ali, a arte não possui mais uma tarefa na aquisição da liberdade espiritual, e o exemplo que o Hegel escolhe para esse momento é a poesia romântica, óbvio, do período dele, né, onde o principal expoente é Goethe. Então, para finalizar a exposição da professora Katrin, a arte auxilia no reconhecimento, ou seja, nesses vários movimentos dialéticos do espírito, para a busca do momento máximo, que é o espírito absoluto, não? Que Hegel não teorizou tanto assim quanto nós gostaríamos. E, então, a atividade artística é o momento do trabalho do conceito, isto é, pertence a um processo lógico-formal, como vocês puderam perceber pelo exposto até aqui. Aí eu passei para o estudo dessa obra aqui, que vocês também já conhecem, da professora Carole Talon-Hugon, né, para complementar algumas coisas. E como eu já tinha falado na nossa aula passada, nós podemos, eu tinha dito para vocês que o curso de estética do Hegel, ele é resultado das aulas dele de 1818 até 1830. Naquele dia eu não tinha mais a data precisa do final, porque enfim ele faleceu em 31 e eu não sabia se ele tinha conseguido ainda trabalhar até o final. A professora Talon-Hugon, ela reforça que a arte está ligada ao conhecimento, que a função da arte é unificar um mundo, sacralizá-lo, né? E aí vocês podem perceber, né, que há um retorno a uma concepção metafísica de estética, né? Hegel recusa a estética ao campo do sensível, né, dizendo que a estética não é uma crítica do gosto, e por isso então ela se torna uma parte da metafísica, e isso vocês já sabem, né, ele se contrapõe a Kant, né? A arte, então, é a apresentação sensível do absoluto. Ela é, então, a conciliatória, a mediadora. Certo? Muito bem. E agora nós passamos, então, para a leitura de algumas partes do nosso texto. E eu começo exatamente bem no início, que é na introdução, não na introdução da obra, mas na introdução que Hegel elabora. Porque aqui ele já começa com coisas que nos são interessantes, porque nós já falamos e agora vocês podem ver no texto como aparece escrito. Não? Hegel inicia assim: esta obra é dedicada à estética, quer dizer, à filosofia, à ciência do belo, e mais precisamente do belo artístico, pois dela se exclui o belo natural. Para justificar esta exclusão, poderíamos dizer que toda a ciência cabe o direito de se definir como queira. Não é, porém, em virtude de uma arbitrária decisão que só o belo artístico é o objeto escolhido pela filosofia. Nesse pequeno parágrafo que nós lemos, ficam bem claras, no mínimo, duas das características que nós trabalhamos. Uma, né, é aquela onde Hegel vai vincular a arte à filosofia, a outra onde ele exclui todo o belo natural em detrimento do belo artístico, e ele justifica por quê. Ele diz simplesmente que é uma opção teórica. Não? E aí, quando ele fala aqui, a filosofia, a ciência do belo, ciência que não entendo como o estudo científico, mas sim
né, o estudo aprofundado, sistemático, porque Hegel ainda pertence àquele grupo de pensadores onde a filosofia é todo pensamento sistematizado e não obrigatoriamente testável, né, que faz verificação empírica. Continuando. O hábito que temos de, na vida cotidiana, falar de um belo céu, de uma bela árvore, de um belo homem, de uma bela demonstração, de uma bela cor, etc., leva-nos a ver como definição arbitrária a qual exclui o belo natural. Tá? Então, agora ele vai justificar a exclusão do belo natural. Não podemos agora examinar a questão de saber se há razão em qualificar de belos objetos da natureza como o céu, o som, a cor, etc., se tais objetos merecem, em geral, aquela qualificação. E, se por conseguinte, na mesma definição, devemos abranger o belo natural e o belo artístico. Ou seja, que ele já está tentando mostrar que ele se afasta de Kant. Segundo a opinião corrente, a beleza criada pela arte seria muito inferior à da natureza, e o maior mérito da arte residiria em aproximar-se às suas criações do belo natural. Ou seja, ele está falando de Kant, só que ele não cita, né? Ele diz, segundo a opinião corrente. Qual é a opinião corrente? A opinião daqueles que concordam com Kant e seus seguidores, né? Se na verdade, continua Hegel, assim acontece, ficaria excluída da estética, compreendida como ciência unicamente do belo artístico, uma grande parte do domínio da arte. Mas, contra esta maneira de ver, julgamos nós poder afirmar que o belo artístico, aqui vem, né? O belo artístico é superior ao belo natural por ser um produto do espírito que, superior à natureza, comunica esta superioridade aos seus produtos e, por conseguinte, à arte. Por isso, é o belo artístico superior ao belo natural, certo? Então, aqui ele está justificando a superioridade das construções, das elaborações, das criações do belo, das belas artes, né? Das obras de arte, em contraposição às coisas da natureza. E aí a explicação bem mais clara está aqui, ó. Tudo quanto provém do espírito é superior ao que existe na natureza. A pior das ideias que perpasse pelo espírito de um homem é melhor e mais elevada do que uma grandiosa produção da natureza, justamente porque essa ideia participa do espírito, porque o espiritual é superior ao natural, tá? Essa justificação aqui vocês não podem esquecer, porque ela é que embasa todo o sistema da concepção, né, da teorização do Hegel sobre a estética. Bom, continuando. Examinando de perto o belo natural, o Sol, por exemplo, deparamos com um momento absoluto, essencial na existência da organização, na organização da natureza, ao passo que a má ideia é algo de passageiro e fugidio. Mas, quando assim consideramos o Sol, do ponto de vista de sua necessidade e da função necessária que ele desempenha no conjunto da natureza, excluímos a beleza, como que nos abstraímos dela para apenas repararmos na existência necessária do Sol. Ora, só o espírito engendra o belo artístico, que, como produto do espírito, é superior à natureza. Aí vocês veem que ele está repetindo aquilo que ele já disse em cima, só que ele está buscando aprofundar a demonstração filosófica da superioridade do belo artístico sobre o belo natural. E agora nós continuamos. Bem sabemos que superior é um qualificativo vago. E ao dizermos que o belo artístico é superior ao belo natural, convém precisar o que por isso entendemos. O comparativo superior apenas indica uma diferença quantitativa, isto é, nada significa. O que está acima de uma coisa difere desta coisa só no domínio espacial, podendo ser idêntico em outros domínios. Ora, a diferença entre o belo artístico e o belo natural não é uma simples diferença quantitativa. A superioridade do belo artístico provém da participação no espírito e, portanto, na verdade, se bem que aquilo que existe só exista pelo que lhe é superior, e só graças a esse superior é o que é e possui o que possui. Se o espírito, só o espírito é verdade.
Só enquanto espiritualidade existe o que existe. O belo natural será, assim, um reflexo do espírito, pois só é belo enquanto participante do espírito, e dever-se-á conceber como um modo imperfeito do espírito, como um modo contido no espírito, como um modo privado de independência e subordinado ao espírito. Em outras palavras, o que Hegel quer dizer? Que mesmo que eu diga que esse livro é belo, né, é bonito, me agrada, né, isso tem que ser perpassado pelo meu espírito. Não está aqui, nele, no objeto, essa característica de beleza. Se as características desse objeto não passarem pelo meu espírito, eu realmente não saberei, não poderei dizer nada. Então, mesmo que eu olhe uma cachoeira e diga, que bela que ela me inspira bons sentimentos, ela me inspira a vontade de desenhá-la ou de fotografá-la, enfim, isso tudo só é possível porque perpassou pelo meu espírito. Né? Então, de qualquer maneira, né, aquilo que eu acabo fazendo, digamos que eu faço um poema, né, com relação àquela cachoeira e as coisas passageiras da vida e a existência, etc., vocês podem ver que ela foi simplesmente algo que me inspirou, portanto, né, o meu espírito é superior àquilo que está lá simplesmente dado. Vocês têm que lembrar que quando eu estou explicando um autor, eu me torno defensora dele. Então, agora vamos defender o Hegel, para que vocês compreendam por que Hegel está dizendo coisas diferentes de outros autores. Continuando, a definição que propusemos para a nossa ciência nada tem, pois, de arbitrária. Então, lembrem, ciência aqui vocês lembrem de estudo, né? Então, a definição que propusemos para o nosso estudo nada tem, pois, de arbitrário. O belo produzido pelo espírito é o objeto, a criação do espírito, e toda a criação do espírito é um objeto a que não se pode negar dignidade. No cerne de nossa ciência, vamos, pois, estudar as relações entre o belo artístico e o belo natural, questão, na verdade, muito importante. Basta-me, por agora, afastar a acusação de arbitrariedade ao determinar que só é belo o que possui expressão artística, o que é a criação do espírito, e que só enquanto relacionado com o espírito ao natural pode se atribuir a beleza. Tudo quanto, em suma, queremos dizer é que as relações entre as duas variedades de beleza não são de simples vizinhança. Podemos, pois, precisar objeto do nosso estudo, dizendo formado pelo domínio do belo e com maior rigor pelo domínio da arte. Então, aqui ele está fazendo aquilo que vários outros filósofos já fizeram, reduzindo toda a estética à arte, certo? E ele continua, não há situação da vida em que não intervenha a beleza, gênio amigável com que nos encontramos sempre. Basta nos olhar à nossa volta e perguntarmos onde, como, em que forma este gênio se nos apresenta para o encontrarmos vinculado por laços remotos e íntimos à religião e à filosofia. Sempre a arte foi para o homem instrumento de conscientização das ideias e dos interesses mais nobres do espírito. A preocupação, então, sempre com o espírito. Foi nas obras artísticas que os povos depuseram as concepções mais altas, de onde as exprimiram e as consciencializaram. A sabedoria e a religião concretizam-se em formas criadas pela arte, que nos oferece chave para decifrar o segredo da sabedoria e da religião dos povos. Religiões há em que a arte foi o único meio que a ideia nascida no espírito utilizou para tornar objeto de representação. Este é o problema que vamos submeter a um exame científico, ou antes filosófico-científico. Não? E aí, o item seguinte. A questão inicial que se nos apresenta é a seguinte. Por onde iremos abordar a nossa ciência, ou seja, o nosso estudo, que nos irá servir de introdução na filosofia do belo? Claro é que é impossível abordar uma ciência sem preparação, que é, sobretudo, necessária quando se trata de uma ciência cujo objeto seja de ordem espiritual. Eu dei uma gaguejada porque eu estava me lembrando
que esse é a forma com que Hegel começa praticamente todas as obras dele. A fenomenologia do espírito é assim. Então, quando a gente vai ler isso, quando nós lemos, nós temos que saber que primeiro ele vai explicar como ele vai tratar o objeto de estudo. E depois ele vai, então, tratar esse objeto. Ele não entra direto no assunto como muitos de nós gostaríamos, né? E aí ele diz: qualquer que seja o objeto de uma ciência e qualquer que seja a própria ciência, um dos pontos se deve demorar a nossa atenção. 2 pontos. O de que tal objeto existe. Outro, o de saber aquilo que ele é. Nas ciências ordinárias, o primeiro ponto não oferece nenhuma dificuldade. Pareceria até ridículo exigir a geometria a demonstração da existência de um espaço, de triângulos, de quadrados, etc. Exigir a física a demonstração da existência do Sol, das estrelas, dos fenômenos magnéticos, etc. Então, eu vou ler só mais um pequeno trecho sobre a explicação hegeliana sobre a filosofia da arte. Hegel diz então, ou melhor, Hegel escreve: a filosofia da arte constitui um capítulo necessário no conjunto da filosofia e é integrada nesse conjunto que pode ser compreendida. Só assim a sua existência é suscetível de demonstração e justificação, pois demonstrar algo é mostrar a sua necessidade. Essa demonstração, que viria a constituir a formação da filosofia a partir do seu conceito, não está nos nossos propósitos. Propomos-nos apenas considerar a filosofia da arte de um modo temático, que é o modo de considerar separadamente qualquer ciência filosófica, certo? Aqui fica claro que ele entende a filosofia, a estética, como filosofia da arte, não? E eu acredito que a parte essencial foi lida, porque essa tradução realmente não é a melhor, não? Mas é aquela que nós temos acesso nesse momento. De preferência, baixem o PDF e vejam lá essas ideias na introdução e em outros momentos que vocês podem ir lendo assim, em momentos variados. Vamos passar então para Nietzsche, porque Nietzsche, não sei o quanto vocês conhecem. Teria um autor entre Hegel e Nietzsche que nos ajudaria, porque historicamente é assim, a fazermos as contraposições, porque Nietzsche vai se contrapor à ideia hegeliana sobre a arte, e nós teríamos Schopenhauer, que é uma fonte teórica que Nietzsche utiliza bastante, principalmente na primeira fase do seu pensamento, que é essa metafísica do belo, que faz parte da obra Vontade e Representação, mas nós não temos esse tempo, infelizmente, não. E então nós vamos ter que supor que vocês, de algum momento, alguma forma, tenham lido. A professora Katrin faz uma pequena transição aqui entre Hegel e os depois dele, né? Aqui ela faz como considerações finais, ela fala sobre Nietzsche, Dostoiévski, né? E depois ela entra em Adorno, Heidegger, que são filósofos que eu pretendo que nós trabalhemos na semana que vem. Mas para entender esses filósofos, Adorno, Heidegger, Merleau-Ponty, Foucault e Arendt, depois Foucault, claro, nós precisamos conhecer bem, ao menos, Nietzsche e Kant. Nietzsche e Kant não, Kant e Hegel. Então, agora passemos a Nietzsche. Nietzsche também nasceu na Prússia, nasceu em 1844. A diferença de Hegel, que nasceu e faleceu na Prússia, né, desejando uma Alemanha unificada, que ele não viu, porque demorou 40 anos para ela se unificar. A unificação dos diversos povoados alemães se deu em 1871, na Guerra Franco-Prussiana. Né, e aí, então, Nietzsche lutou nessa guerra, por isso que eu estou falando, e essa obra, né, Nascimento da Tragédia, tem outros lugares que é nominada Origens da Tragédia, Helenismo e Pessimismo, foi escrita por Nietzsche durante essa Guerra Franco-Prussiana, então Nietzsche vivenciou a época da unificação alemã. Eu só coloquei ali
que Nietzsche era leitor de Schopenhauer, deste aqui, para que vocês consigam localizá-lo no tempo e no espaço. Schopenhauer, ele era, com relação a Hegel, ele era oposto às ideias do Hegel. Tá? Hegel era um idealista e Schopenhauer começa a fazer uma crítica a toda essa supervalorização da razão. Então, Nietzsche leu Schopenhauer e, como tal, então, nós temos as características. Eu fiz o seguinte, como a professora Katrin tem poucas características sobre Nietzsche, eu fui até a outra professora, né, e eu extraí as características para que nós possamos ter um conhecimento mais profundo de Nietzsche, porque é muito difícil entender a estética do século XX sem que nós tenhamos um conhecimento básico das ideias nietzschianas, certo? E eu gostei muito também porque ela não reduz Nietzsche a essa obra, A Origem da Tragédia, né? O Nascimento da Tragédia. Eu acho que a origem fica mais dentro da pretensão do Nietzsche, e porque ela mostra os 3 momentos, né? Mesmo que no terceiro muitos autores digam que Nietzsche já estava mais louco do que nós o conhecemos nas obras anteriores. Certo, então, o que a professora Katrin diz? Ela diz que Nietzsche busca um retorno à sabedoria antiga, onde havia um interrelacionamento entre o racional e o incomensurável. Em seguida, eu vou explicar e vocês vão conseguir entender o que quer dizer entre o racional e o incomensurável. O que nós temos que entender agora é que Nietzsche se deu conta que na época que ele vivia, que ele já estava na modernidade, né, na passagem do século XIX para o século XX, tinha feito uma cisão entre o racional e aquilo que não é plenamente racional. Que eu não estou dizendo que é irracional, mas que é algo que é ao outro lado da racionalidade. Não? E que Nietzsche, nesse momento, é dito como incomensurável, ou seja, que não pode ser medido. Para Nietzsche, então, a filosofia estética precisa enfrentar opostos, o maravilhamento e o sofrimento. E é interessante, né, nós virmos isso, porque Nietzsche percebe isso nos gregos, né, que a tragédia, por exemplo, demonstra que eles suportaram essa coisa do sofrimento, da crueza da vida, da morte, né, da doença, do feio, do sujo, e que isso faz parte e que nós não podemos jogar para baixo do tapete. Bom, então, como ela é bem resumida nesse ponto, nós vamos então para outra professora, e a outra professora nos diz o seguinte: Nietzsche estabelece uma relação inédita entre a arte e a filosofia, ou seja, ele não as desvincula. Tá? O problema para Nietzsche, então, foi o de relacionar a arte com a vida. Eu coloquei a vida em letra maiúscula porque não é uma vida simplesmente biológica, mas é uma vida existencial no sentido de que Nietzsche é tido como um dos precursores da filosofia da existência. Do existencialismo também, mas seguindo Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, né, filosofia da existência no sentido alemão. Então é nesses três, nessa concepção que nós podemos perceber 3 fases distintas. A primeira é essa aqui dessa obra, a data de publicação 1872, já falei para vocês que ele escreveu nas trincheiras da guerra, e vocês lendo, ele vai explicar isso, né? E aqui é que ele começa expondo, né, a nossa humanidade a partir de 2 arquétipos, né, que são o apolíneo e o dionisíaco, né, que são relativos a dois deuses da antiguidade grega, né, que são Apolo e Dionísio. Apolo, então, é o deus da luz, da arte, da beleza, das belas formas, das coisas organizadas, né, do sonho, enfim, dessas coisas que permitem que nós as percebamos com clareza, com nitidez, né? Então ele é um deus da razão.
E já Dionísio é o seu oposto, é Deus do vinho e da vinha. Aí vocês, né, nós conhecemos ele como o nome romano, né, de Baco, mas não é nesse sentido de orgia pela orgia, mas é no sentido de a busca de uma embriaguez que leva a um estado outro. Que estado outro é esse? É onde não há a cisão, a ruptura entre o corpo e as faculdades da mente de imaginar, de rememorar, enfim, né? O dionisíaco é esse que consegue reunificar o ser humano. Por isso que a gente diz, ó, ele trabalha com as forças fundamentais da existência, da vida, do fundamento do ser, né? E essa sensação, então, não é de sonho, mas é de uma embriaguez, é de uma sensação de não saber muito como se comportar e sentir coisas opostas e etc. E aí os principais exemplos dessa primeira fase, né, são as tragédias de Sófocles e as músicas de Wagner. Isso para vocês entenderem, vocês têm que lembrar, então, por exemplo, das tragédias que nós estudamos, de Édipo, e outras que Nietzsche valorizava, Antígone, etc. E as músicas de Wagner que, infelizmente, a gente não tem como ouvir, mas vocês têm também que pesquisar um pouco, porque vocês vão ver que aquele filme, que é O Senhor dos Anéis, tem muito relacionado com a obra do Wagner. Então, a segunda fase, ela é marcada por uma outra obra, a obra Humano Demasiado Humano, de 1879. Essa fase ela é muito interessante porque Nietzsche abandona o pessimismo do Schopenhauer, desse autor aqui, e isso faz com que ele se torne um crítico do romantismo e dos seus autores, né, que são da época do Hegel, e ele então diz que é preciso estar no mundo como o mundo é. Por quê? Porque os românticos, eles tinham, uma das premissas maiores do seu pensamento era que é possível, pelo sonho, abandonar esse mundo de coisas que não são como nós gostaríamos e irmos para o mundo ideal, que é o mundo do sonho. Então tem todas as novelas, né, as poesias, a literatura, enfim, toda demonstra isso. E então Nietzsche se volta contra isso, contra Novalis, Ticker, enfim, os autores desse período. De certa forma também o Schiller, com o seu romantismo. Tá? É preciso, então, né? Então, para esse estar no mundo como o mundo é, Nietzsche passa ao combate à religião, à metafísica e à arte, e o faz por meio de genealogias. Genealogias no sentido de busca das origens, né? Que depois vai ser retomada por Foucault, né? E é isso que eles estão querendo, que o Nietzsche começa a fazer. Então, para Nietzsche, a arte não tem dimensão ontológica, nada de metafísico, nada de questão relativa ao ser, porque a arte é jogo, é promoção da vida e multiplicadora das forças vitais. Ou seja, a arte não tem utilidade, ela não tem que ser crítica, ela não tem que gerar gosto, ela não tem que mostrar padrões, enfim, todas aquelas concepções que nós tínhamos visto anteriormente. Nietzsche diz, não é assim. A arte, ela simplesmente tem que permitir que nosso espírito jogue, e ele jogue promovendo vida. E aí vocês vão dizer, isso está muito parecido com o que Kant disse. Eu vou dizer, sim, é verdade, só que Nietzsche não entendia assim, porque Schopenhauer falava mal de Kant, né? Schopenhauer não compreendeu bem as ideias de Kant, e Nietzsche comprou essa concepção. Então Nietzsche se dizia anti-kantiano, mas que quando a gente vai estudar mais a fundo, os dois, Kant e Nietzsche, tinham concepções muito parecidas, mas expostas de forma diferente em momentos diferentes, certo? Então, embora haja essa aproximação, não digam que é como Kant. Nietzsche, ele busca estar sendo muito autêntico, muito original quando diz isso. Não? Bom, nós temos então uma terceira fase, com a obra Gaia Ciência, e não sei se para vocês fica bom, mas para mim Gaia Ciência não diz, né, mas a melhor tradução seria A Ciência Alegre, né? E aí esse título é irônico, porque nele Nietzsche está criticando a ciência de seu tempo,
que achava, que acreditava, né, os cientistas daquele tempo, acreditavam que conseguiam, por meio do seu fazer, né, dos seus métodos, da sua testagem, encontrar a verdade e, de certa forma, colocá-la a seu serviço. Né? Então, a Nietzsche diz, as ilusões da arte não se vinculam à verdade científica, porque enquanto a verdade científica aprisiona o espírito, a arte, ela, quando permitida, né, quando dionisíaca, que permite esse jogo, ela promove a vida, ela multiplica as forças vitais, ela dá mais vitalidade. E aí vocês estão percebendo, né, que a arte, então, para o Nietzsche tem um estatuto de exceção, não é aquela arte do grupo dominante ou coisa assim, né, mas é uma vontade de potência em sua dimensão criadora. Né? E aí é que vem aquele termo que depois Foucault também vai usar, de estética da existência. E nós tem que ficar bem claro, né? Nietzsche não é contra o dionisíaco, não é contra o apolíneo e defensor do dionisíaco. Ele diz que a nossa vida tem que jogar com os dois momentos. Né? Existem momentos que nós precisamos da clareza para pensar, para trabalhar, para tomar decisões, mas tem outros momentos que nós precisamos liberar o nosso corpo e permitir que ele, e nessa liberdade, consiga potencializar a sua energia vital. Depois vocês vão ver que isso abre todo um leque de psicologia para o século XX. O próprio Freud leu muito Nietzsche. Né? Então, retomando aqui, né? A arte tem o estatuto de exceção com relação às concepções anteriores, ou seja, de uma vontade de potência em sua dimensão criadora. Aí vocês têm que lembrar, né, que Nietzsche, ele não dizia que existem seres superiores e inferiores, mas que algumas pessoas conseguem se tornar alguém que consegue trabalhar a sua própria vontade. Eu estou tentando desviar termos kantianos como autonomia, né, porque para que vocês não achem que Nietzsche aqui está concordando com Kant. Como eu disse, Nietzsche não está concordando com Kant conscientemente, mas inconscientemente sim. Então, a vontade de potência e sua dimensão criadora. É cada um de nós que pode fazer com que a vontade se torne criadora, que a sua vida ocorra, se manifeste em plenitude. Né? Isso ele chama de estetização da existência. Mas para tal, né, cada um tem que fazer o seu esforço. Né? Então, quem não faz esse esforço não consegue ter uma existência, como Nietzsche diz depois, né, que faz da sua vida uma obra de arte. Então, a vida, para Nietzsche, nesse período, ela é um fenômeno artístico fundamental. E aí, quando ele fala assim, cada um deve ser o poeta da sua própria vida, é naquele sentido bem aristotélico de fazer da própria vida uma poesis, fazer uma vida criativa, né? Então é nesse nível que a gente pode pensar em estética da existência, que a gente pode pensar em fazer poesia, né, com a própria vida. Então, nesse sentido, o artista se torna filósofo e ele pode regenerar a sociedade. Aí vocês veem que tornar-se alguém que domina a própria vontade, né, é uma decisão e um esforço individual, mas que depois Nietzsche diz que pode, né, se avolumar e fazer uma alteração da sociedade. Certo? Bom, vocês podem dizer que essas características gerais são bastante introdutórias, mas aí depois a própria obra, ela auxilia na nossa compreensão. Se nós pegarmos a obra de Nietzsche, escrita em 1871, nós temos o Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música, prefácio para Richard Wagner, e aí está datado Basileia, que é na Suíça, fim do ano de 1871, e aqui, né, Nietzsche começa assim: teremos ganho muito a favor da ciência estética se chegarmos não apenas à intelecção lógica, mas à certeza imediata da introvisão de que o contínuo desenvolvimento da arte está ligado à duplicidade do apolíneo e do dionisíaco.
E ele continua. Mas aí, para o nosso momento de hoje, eu faço um salto e eu retomo o início do livro, que deveria estar no fim, que foi algo que Nietzsche escreveu anos depois, né, em 1886, quando ele retorna a olhar essa obra, né, vocês podem ver ali pela nossa cronologia, 1886, né, ele já está na terceira fase, e ele, de certa forma, ao retomar essa obra, ele explica algumas coisas que facilitam a nossa compreensão. E é por isso que nós vamos tomar, né? E aí, eu escolhi começarmos pelo item 4, porque ele começa aqui, né? Nós estamos em 1886, ele olhando retrospectivamente para a obra de 1870-71, e ele diz assim: sim, o que é o dionisíaco? Nesse livro que ele escreveu, né, em 1871, que é aquele que está após, há uma resposta a essa pergunta. Um sabedor, entre aspas, fala aqui, o iniciador e discípulo de seu Deus. É ele, né, porque Nietzsche, você sabe que ele muitas vezes é irônico, né? Então ele está dizendo que ele é um discípulo de Dionísio. E aí ele continua, Nietzsche continua. Talvez eu falasse agora com mais precaução e com menos eloquência acerca de uma questão psicológica tão difícil como a origem da tragédia entre os gregos. Uma questão fundamental é a relação dos gregos com a dor, seu grau de sensibilidade. Esta relação permaneceu igual ou se inverteu? Aquela questão que se realmente o seu cada vez mais forte anseio de beleza, de festa, de divertimento, de novos cultos, brotou da carência, da privação, da melancolia, da dor. Estabelecido que precisamente isto tenha sido verdade, e Péricles, ou Tucídides, no-lo dá a entender na grande oração fúnebre, de onde haveria de provir um anseio contraposto a esse, que se apresentou ainda antes, no tempo, o anseio do feio, a boa e severa vontade dos antigos helenos para o pessimismo, para o mito trágico, para a imagem de tudo quanto há de terrível, maligno, enigmático, aniquilador e fatídico no fundo da existência. De onde deveria então originar-se a tragédia? Porventura do prazer, da força, da saúde transbordante de uma plenitude demasiado grande? E que significado tem então, fisiologicamente falando, aquela loucura de onde brotou a arte trágica, assim como a cômica, a loucura dionisíaca? Como? A loucura não será por acaso o sintoma da degeneração, do declínio de uma cultura bastante tardia? Ah, porventura, uma pergunta para alienistas, neuroses da sanidade, da juventude e da juvenilidade de um povo? Para onde aponta aquela síntese de Deus e bode do sátiro? E de bode no sátiro? Em virtude de que vivência de si mesmo, de que ímpeto teve o grego de imaginar como um sátiro o entusiasmo em homem primitivo dionisíaco? E no que se refere à origem do coro trágico, houve, porventura, naqueles séculos em que o povo grego florescia e a alma grega estuava de vida arrebatamentos endêmicos, visões e alucinações que se comunicam a comunidades inteiras, a assembleias cultuais inteiras? Como? E se os gregos tivessem, precisamente, em meio à riqueza de sua juventude, a vontade para o trágico e fossem pessimistas? Se fosse justamente a loucura, para empregar uma palavra de Platão, que tivesse trazido as maiores bênçãos sobre a Hélade. E se, por outro lado, e ao contrário, os gregos, precisamente nos tempos de sua dissolução e fraqueza, tivessem se tornado cada vez mais otimistas, mais superficiais, mais teatrais, bem como mais ansiosos por lógica e logicização, isto é, ao mesmo tempo, mais serenos, joviais e mais científicos. Como poderia, porventura, a despeito de todas as ideias modernas e preconceitos do gosto democrático, a vitória do otimismo, a racionalidade predominante desde então, o utilitarismo prático e teórico, tal como a própria democracia de que são contemporâneos, ser um sintoma da força declinante, da velhice abeirante e da fadiga fisiológica? E precisamente não. O pessimismo foi Epicuro um otimista, precisamente enquanto sofredor.
Vê-se que é tudo um feixe de difíceis questões que este livro carregou. Acrescentemos ainda a sua questão mais difícil. O que significa, sob a ótica da vida, a moral? Tá? Vocês viram, então, que ele, retomando a própria obra, ele mais responde, levanta questões do que responde. Quando a gente tem termos aqui que talvez vocês não conheçam, quando ele fala de Hélade, é um nome antigo da própria Grécia. Agora ele vai falar de Wagner. Já no prefácio a Richard Wagner, que vem depois, é a arte e não a moral apresentada como atividade propriamente metafísica do homem. Não? A arte não é moral, então. No próprio livro, retorna múltiplas vezes a sugestiva proposição de que a existência do mundo só se justifica como fenômeno estético. De fato, o livro todo conhece apenas um sentido de artista e um retrosentido de artista por detrás de todo acontecer. Um Deus, se assim se deseja, mas de certo só um Deus artistas completamente inconsiderado e amoral, que no construir como no destruir, no bom como no ruim, quer aperceber-se do seu idêntico prazer e autocracia, que criando mundos se desembaraça da necessidade, not é a palavra alemã para necessidade, da abundância e superabundância do sofrimento das contraposições nele apinhadas. O mundo, em cada instante, alcançada a redenção de Deus, o mundo como a eternamente cambiante, eternamente nova visão do ser mais sofredor, mais antitético, mais contraditório, que só na aparência sabe redimir-se. Toda essa metafísica do artista se pode demonstrar... Desculpe. Não, pode continuar. Toda essa metafísica do artista pode se denominar arbitrária, ociosa, fantástica. O essencial nisso é que ela já denuncia um espírito que um dia, qualquer que seja o perigo, se porá contra a interpretação e a significação morais da existência. Aqui se anuncia, quizá pela primeira vez, um pessimismo além do bem e do mal. Aqui recebe palavra e fórmula aquela perversidade do modo de pensar, contra a qual Schopenhauer não se cansa de arremessar de antemão as suas mais furiosas maldições e relâmpagos. Uma filosofia que ousa colocar, rebaixar a própria moral ao mundo da aparência, e não apenas entre as aparências ou fenômenos, na acepção do termos técnicos idealista, mas entre os enganos com aparência, ilusão, erro, interpretação, arte. Talvez, onde se possa medir melhor a profundidade desse pendor antimoral, seja no precavido e hostil silêncio com que no livro inteiro se trata o cristianismo como a mais extravagante figuração do tema moral que a humanidade chegou até agora a escutar. E aí, mais abaixo, ele vai fazer toda uma crítica ao socratismo, né? Que ele diz que Sócrates ele foi apolíneo em demasia, e aí isso reverbera, isso foi legado a nós até hoje e que não nos traz nada de bom. Enfim, eu queria que vocês percebessem, né, nesse pouco que nós lemos, aquelas características que antes nós falávamos. Tá? Então, Nietzsche se contrapõe a certas coisas, a certas crenças, a certas concepções que vigiam em seu tempo, né? E aí ele, nessa obra, que depois na Genealogia da Moral, que praticamente é onde ele vai fazer, né, como eu disse para vocês, a genealogia, né, das concepções religiosas e também as concepções sobre a filosofia que embasam e dão força, reforçam essas concepções, porque ele tem a proposição de um tipo diferente de ser humano. Um tipo de ser humano que é autossuficiente, se autogesta, né, que faz de si sair uma pessoa melhor, né, uma pessoa que... eu não quero usar os termos kantianos, mas eles me auxiliam, né? Então, uma pessoa autossuficiente, com aquela vontade de potência, e não alguém que vá dominar os outros, né? Não é essa a pretensão do Nietzsche, mas que para ele apenas alguns são capazes de ter essa força suficiente
de suportar a dor, de suportar as dificuldades, para conseguir fazer um equilíbrio entre o apolíneo e o dionisíaco. Porque existem muitos autores, muitos comentadores, né, que são contra o Nietzsche porque dizem que Nietzsche quer só o dionisíaco. Não. O dionisíaco, ele é uma parte da nossa vida, por isso que são dois arquétipos, né, que se complementam. O dionisíaco, então, para fazer com que a vida tenha sabor, tenha graça, para fazer com que nós fiquemos mais energizados, mais ativos, mais contentes com a vida, e o lado apolíneo para que a gente possa realmente construir um mundo, organizá-lo e etc. Espero que tenha ficado claro. A nossa avaliação, então, vai até aqui. E na última videoaula, eu vou falar daí mais livremente, né, sobre pensadores, sobre a estética do século XX, para que nós finalizemos nosso curso. Obrigada.